Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 236 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje uma edição no capricho, né? Você tá louco, edição no capricho. Temos um convidado muito especial aqui. Você já sabe quem é, mas a gente faz mistério assim mesmo para parecer que vocês não sabem, entendeu? Para a gente ficar fazendo mistério. E a gente vai chamar primeiro o grande Adalto, ele que articulou toda essa confusão aqui que nós vamos fazer hoje. E aí, senhor Adalto, tudo bem com você, meu caro? Grande Bruno Aleixo, grande convidado, continuar com o mistério e grandes confrades. É hoje que nós vamos ter um Loucos bem legal aqui. É isso aí. Vamos lá. Olha, hoje então, já vamos apresentar, vou ficar com essa bobajada, né? Vamos apresentar logo hoje. Estamos recebendo aqui narrador da Fórmula 1 pela Bandeirantes, Sérgio Maurício, dando a honra da sua presença aqui com a gente hoje no podcast Loucos por Automobilismo. Tudo bem, senhor Sérgio Maurício? O senhor também é um louco por automobilismo ou não? O senhor é só gosta de automobilismo e não é louco? Bruno, Adalto, confrades, porra, eu sou louco, eu sou muito louco por automobilismo. Não podia estar no melhor lugar aqui. Louco por automobilismo, então, cadê minha carteirinha? Já fiz. Teve que mandar confeccionar. Manda fazer. Tudo bem, Bruno? Obrigado a você, ao Adalto, ao Léo, que está também aqui na nossa parte técnica, nas carrapetas. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu já estava devendo isso ao Adalto há algum tempo, pelo relacionamento que a gente tem já há muitos anos. Eu quero confidenciar aqui a todos que o Adalto foi uma pessoa que me ajudou muito no início, quando eu tive a, digamos, brilhante / louca ideia de colocar os treinos livres no ar, eu e o Lito Cavalcante, e numa época em que a internet era incipiente, em que as conexões não eram tão rápidas e dinâmicas como são hoje. Eu tive no Adalto, primeiro, uma figura de conhecimento, um cara que entende de automobilismo e se informa sobre isso. E segundamente, uma parceria, né? Ele me enviando as coisas. Naquela época ainda havia e-mail. O e-mail era coisa moderníssima naquela época. E ele me mandava, e eu imprimia. E durante os treinos, às vezes, de um dia para o outro, ele mandava um e-mail fazendo uma correção de alguma coisa, me ajudando a mim, ao Lito Cavalcante. Aliás, através do Lito que eu vim a conhecer o Adalto. Então, eu quero dizer isso, que eu estou me sentindo hoje muito feliz de estar aqui. Primeiro, porque eu sou louco por automobilismo. E segundo, por estar aqui com o Adalto e estar tendo o prazer também de conversar contigo, Bruno. Muito legal, olha, aqui eu estava explicando para o Sérgio, né, nas quintas-feiras, a gente responde as perguntas, né, dos nossos amigos, são perguntas muito capciosas, né, e hoje não será diferente, né, então a gente vai selecionar algumas perguntas aqui, o Adalto até comentou, né, muitos elogios à sua pessoa, aliás, né, praticamente 100% aqui de elogios, e muito legal, né, a gente poder bater esse papo aqui descontraído, né, com uma pessoa tão benquista aí no meio do... Adoro perguntas capciosas. Adoro perguntas escorregadias, até porque eu sou Matrix também, né? Então, manda para mim, eu vou esquivar de alguma forma, né? Então você veio para o lugar certo. Ou então vou responder na lata também. Pode ser. E, ó, essa página de perguntas só deu para ficar aberta 20 minutos. É verdade. Porque a gente abriu e começou a chover perguntas, tivemos que fechar em 20 minutos. Eu queria fazer a primeira pergunta. Por favor, você é que manda. Sérgio, eu quero saber se você tá louco. Você sabe que o Cê Tá Louco é uma das coisas... Eu sou um cara de bordões, eu vim do rádio, né, Adalto? Então, o rádio é bordão, né? Os locutores esportivos no rádio, diferentemente da televisão, todos têm bordão. Não tem nenhum que não tenha. Isso é desde Priscas Zeras, desde a época que eu ouvia a rádio no colo do meu pai, que meu pai ouvia no colo do meu avô. O cara tem que ter o bordão, porque o bordão, como ele não tinha a imagem, o bordão era uma forma de simbolizar aquele cara. Então, o locutor de todas as Copas do Mundo era o Orlando Batista, no Rio de Janeiro, o José Carlos Araújo era o Garotinho. Quer dizer, você tem sempre uma referência, né, de um bordão desses caras, né? E eu, como vim de rádio, eu sempre pude trazer meus bordões de um determinado tempo para dentro da transmissão. Na rádio eu usava muito, mas no primeiro início no Sport TV tinha que ser uma narração, digamos assim, linear, cool, assim, tinha que ser uma coisa no modelo que se achava que era o modelo que era para ser feito na TV a cabo.
E aí, de um tempo para frente, um dia eu coloquei um negócio, um dia eu coloquei outro, e aquilo acabou sendo motivador, não só para mim, mas como para os meus colegas também, de cada um colocar o seu caquinho. Alguns continuam sem, alguns preferem narrar de uma forma linear, sem bordão, mas eu acho que o bordão, ele aproxima, né? E o Cê Tá Louco foi em janeiro desse ano, porque né? agora eu sou um paulioca, eu sou mistura de paulista com carioca. O Rio e São Paulo. E aí, quando eu fui convidado para... Primeiro, eu fiquei tão feliz quando a Band me chamou para narrar o Mundial Interclubes. Eu falei, caramba, vou narrar futebol de novo, que futebol é minha essência, eu sou um narrador de futebol. Você começou no futebol, né? Sim, claro. O primeiro esporte que qualquer narrador esportivo brasileiro narrou primeiro foi futebol. Eu não tenho a dúvida disso. Pelo menos dos mais antigos, dos que eu conheço, meus pais, é futebol, porque o futebol é aquele início. O rádio, o futebol é o nosso esporte, né? É o nosso grande esporte, o nosso grande carro-chefe é o futebol. E aí, quando eu fui chamado, eu falei, caramba, quanto tempo que eu não narro. Aí eu pensei, falei, eu tenho que colocar um bordão. Eu tenho que colocar um bordão nessa transmissão. Claro que eu vou falar no capricho, vou falar tá ligado, os meus bordões normais, mas alguns são muito específicos para o automobilismo, eu não vou usar. O porfoeira, o foguete não dá ré, não dá para usar. Eu vou usar minha técnica, vou narrar com a minha técnica, mas eu queria um bordão. E aí eu comecei a ouvir aqui, eu gosto muito de ouvir as pessoas na rua, de conversar com o taxista, com o porteiro, de ouvir a galera da Band. E eu vi que os caras falavam assim, pô, você tá louco, você tá louco, é um negócio legal, quer dizer, você tá louco é tipo, pô, que barato, que legal. Aí eu falei, pô, você tá louco é um negócio legal, mas aonde que eu vou encaixar isso? Aí eu falei na hora do gol, porque o meu gol sempre foi, eu sempre gritei, tá lá, porque é uma dádiva que o nosso querido José Cunha, que foi o narrador que eu me inspirei no início da minha transmissão na TVE, o José Cunha, ele narrava, tá lá, e o gol, depois eu mandava... Então eu sempre lembro. Tá lá. Eu inclusive pedi, eu trabalhei com ele na Rádio Tamoio, muitos anos depois, eu pedi permissão a ele, quando ele já tinha parado, eu falei, eu posso usar o tá lá? Ele falou, tá autorizado, você pode usar o tá lá, e eu sempre uso o tá lá. Mas eu queria usar, e o tá lá acabou sendo utilizado por outras pessoas também. Eu parei de narrar futebol. Falei, cara, se eu falar tá lá agora, muita gente nova vai pensar, pô, o cara tá imitando o jeito lá, o outro lá. E não é verdade. Eu até fui o primeiro, depois do cara que criou esse tá lá, a usar o tá lá. Eu lembro, na década de 80, tinha um narrador do Rio de futebol que ele falava assim, tá lá um corpo estendido no chão. Esse é o Januário de Oliveira, não é o José Cunha. O José Cunha é o antes do Januário. Januário é um que eu tenho usado os bordões dele, que é disso que o povo gosta. Isso. Tá aí o que você queria. Eu tenho assim, isso que você está falando, tecnicamente, assim, no jornalismo, isso é muito importante, porque marca, inclusive, a geração, né? Assim, você busca coisas na sua memória. Eu faço isso como uma espécie até de homenagem a esses grandes narradores esportivos. Você vê, o Adalto lembrou, um narrador no Rio de Janeiro, não sabia o nome dele, mas sabia o bordão dele. Isso, então, isso, você vê a marca, isso é a marca. Isso mesmo. Então, Agora, eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio, se eu usar já que você faz isso como homenagem, eu quero ver você homenagear o Theo José com aquele bordão dele, não perde mais. No dia deu errado, ele falou, não perde mais, o cara acabou a gasolina na reta, ele falou, perde sim. Mas isso acontece, é o famoso hoje sim, hoje não, do Kleber. Essas coisas acontecem. Mas aí o Cê Tá Louco, só para completar a história, o Cê Tá Louco, eu falei, vai ser na hora do gol. Quando o cara meteu o gol, eu vou dizer, Cê tá louco, tá lá. E aí foi isso. O Cê Tá Louco foi o bordão mais novo que eu criei em janeiro para poder ser. E agora eu incorporei no cara que vai vencer. Antes de vencer, eu mando um Cê Tá Louco também, porque, afinal de contas, vencer não é para qualquer um, né? Quando vencer a corrida de Fórmula 1, Cê tá louco! Ficou muito legal, ficou muito legal. Eu lembro muito de você na Olimpíada, né? Assim, no vôlei, né? No basquete. Eu lembro de você no judô, assim, narrando ali e tal. Eu adoro Olimpíada. Olimpíada é um tipo de competição que eu assisto, assim, tudo que tiver passando na televisão eu assisto, lembro muito. Mas eu queria saber como você foi parar no automobilismo, assim, em que momento da carreira que você foi parar no automobilismo? Olha, na verdade, eu sempre amei a Fórmula 1. Assim, eu sou um apaixonado por Fórmula 1 desde
5, 6 anos de idade, quando eu comecei a ouvir falar em Fórmula 1, e depois em 72, eu já tinha 9 anos, quando começaram as transmissões em 73, eu já vendo aquilo tudo, eu me apaixonei pela Fórmula 1, eu era o garoto da bolinha e do carrinho. Né? A Fórmula 1 sempre foi, porque eu sou de uma geração que nós tínhamos aqui os 2 representantes, digamos assim, do Olimpo Mundial, que era o Pelé e o Emerson. E o Emerson Fittipaldi, isso mesmo. Então isso para mim era uma coisa. Quando eu conheci o Emerson, há alguns anos atrás, eu quase chorei de olhar para o Emerson e falar assim: caralho, esse cara. Desculpa o palavrão. Esse cara, porra, esse cara é meu ídolo demais. Esse cara, sabe, eu me lembro dele com aquele carro preto e dourado. Aquilo ali para mim era o Adalto sabe, ele comunga disso comigo. Era um sonho aquilo. Era um brasileiro bater os outros, era ganhar nas outras pistas, era chegar aqui em Interlagos, ganhar corrida. Quer dizer, então o automobilismo ele sempre esteve comigo. Muito, muito próximo. E eu tive a felicidade, Bruno, Adalto e amigos aqui do nosso podcast, de poder praticar muitos esportes quando eu era pequeno, quando eu era adolescente. Eu fiz muita coisa em termos esportivos. Então, quando eu fui para o Sport TV, eu virei uma espécie de coringa. Mesmo antes, na TVE, quando eu já estava na TVE, e mesmo nas rádios eu já narrava futsal, basquete, vôlei, porque eu trabalhava em emissoras pequenas que, durante a semana, em vez de fazer aqueles programas esportivos que já tinham nas grandes emissoras Globo, Tupi, Nacional, eu trabalhei na Tamoio, trabalhei na Continental, trabalhei na Roquete Pinto, na Rádio Capital. Então, eram rádios que preferiam sair para o alternativo. Então, a gente fazia o Campeonato Carioca de Futsal, que era futebol de salão na época, Campeonato Carioca de Vôlei. Então, isso me deu muita cancha. Narrar no rádio te dá muita cancha. E eu pratiquei muitos esportes. Então, juntou as duas coisas. Quando eu cheguei no Sport TV, aquilo ali era o cardápio que eu queria. Eram todos os esportes e eu fui pioneiro em praticamente todos eles. Né? A exceção do futebol, que foi o que a gente começou a narrar lá, eu, Luiz Carlos Júnior, no início, o Lincoln Gomes, éramos nós 3 os narradores, que começou com o futebol, mas logo começou o futebol americano, basquete nesse CCAA, que era basquete universitário, mais outro feminino. E eu fui narrando aquilo tudo, e aquilo ali para mim era normal, porque eu já lembro. Eu adorava você narrando vôlei, Sérgio. Putz. Sim. Porque eu adoro vôlei, né? Adoro assistir. Vôlei, Adalto. Eu fui campeão carioca mirim em 75 pela Hebraica, fui vice-campeão em 76. O vôlei, fui seleção carioca em 76. O vôlei é um esporte que eu tenho uma paixão assim também. Tá aí. Dominável. Eu tive a sorte de receber da Confederação Brasileira de Vôlei um troféu de 25 edições narradas da Superliga. Quando a Superliga completou 25 anos, eu tinha narrado as 25 edições. Caramba. Agora, a 27ª, eu acho, 28ª, eu já não estou narrando mais, porque eu saí do Sport TV, mas eu narrei 25 edições da Superliga. Então, o vôlei é um esporte que ele está no meu coração, no meu imaginário. Mas está aí, né? Por você ter praticado, já jogado vôlei, dava para você, quando a gente via você narrando, dava para ver que você manjava muito do negócio. Não era um narrador que aprendeu a narrar vôlei, não. Parecia um cara que jogava vôlei que estava narrando, entendeu? Então, por isso que... Isso é a facilidade. Eu acho que quando o narrador já praticou aquele esporte, você tem mais facilidade, né? Se chamar você, por exemplo, para comentar uma corrida de automobilismo, você vai ter facilidade para comentar. Né? Então, a gente sempre fala aqui com o pessoal, né? Ó, você que está aí, que fica xingando, vai correr de kart. Hoje em dia tem várias pistas aí para você fazer campeonato amador e tal. Vai correr. Não fica aqui, vem aqui ficar xingando o Mazepin, não, porque também não é fácil, não. Coitado do Mazepin. Ó, vou começar a trazer as perguntas aqui dos ouvintes. Vamos ver o que temos, né? Para começar assim, ó, só elogios, o César com Z falando que a forma como você narra as disputas roda a roda na Fórmula 1 com muita empolgação, é um prazer para ele assistir Fórmula 1 na Band. Isso é legal, porque uma coisa que eu sentia falta nas transmissões de Fórmula 1 que vinham acontecendo é que as disputas estavam ficando muito em segundo plano, né? Uhum. E o Sérgio traz essa narração do lance, né, que eu acho importante a gente não perder. Tem um outro ouvinte aqui, ó, o Sir A, perguntando quando é que o Sérgio vai levar o Adalto para comentar a corrida na Band. Se dependesse de mim, levava amanhã. Aí, ó, quem sabe, né? A esperança. O Daniel Hartmann quer saber de você, de todas as homenagens que você recebeu após o GP do Brasil de Fórmula 1 em 2021, qual foi a que mais te marcou?
Eu acho que foi aquela homenagem quando eu cheguei ali, que eu fui pego de surpresa e que aquilo ali foi a coisa que mais me... Para quem não sabe, eu quero contextualizar aqui, eu estava transmitindo a cabine, a gente estava no último andar da torre, onde vai ser montado o nosso novo estúdio. Quero dizer em primeira mão aqui que essa semana a gente acabou de saber que, inclusive, vai ser a própria administração de Interlagos que vai montar lá, vai ser um mega estúdio, um glass mega que a gente vai ter lá, igual que a gente teve, quer dizer, melhor do que a gente teve no ano passado, e eu estava lá narrando já durante horas e horas dentro da cabine, já tinha acabado a cerimônia de premiação, já tinha acabado tudo, e eu saí da cabine e cheguei perto ali do alambradozinho, do murinho que dá para baixo, onde eu estava vendo ali a linha de chegada, onde fica o diretor de corridas, né? E a galera toda tinha invadido a pista, quer dizer, muita gente já tinha ido embora, mas ainda tinha aqueles cabeças de gasolina que ficam ali querendo pegar um pedaço do asfalto de Interlagos para levar para casa, né? E estava um pessoal da Haas ou da Williams jogando boné, tinha uma sobra de bonés, os caras estavam jogando, e o pessoal... E, de repente, alguém me viu, né? E alguém fez um coração para mim, Serginho me apontou e tal, mandou outro coração, mandou beijo, eu mandei beijo, e, de repente... Aquela galera toda se deslocou daquele ponto para debaixo da torre e começou a gritar o meu nome. No primeiro momento, eu até achei que era Rubinho que estavam gritando, porque o Rubinho estava na transmissão e estava todo mundo saindo, o Felipe, o Max e tal. Aí o Vini Bueno, o repórter Vini Bueno da Rádio Bandeirantes, aliás, que agora está na TV Globo, foi contratado pela TV Globo, mas já estava na Rádio Bandeirantes, e ele estava com o celular gravando, eu virei para ele e falei, o que eles estão falando? Eu estava meio surdo, horas e horas com fome. Sabe, estava assim, meio entorpecido, digamos assim, pela situação toda, daquele fim de semana, aquela corrida que foi um negócio de doido, de maluco. E aí ele falou assim, eu falei, é Rubinho? Ele falou, não, é Serginho. Aí, amigo, quando eu ouvi, Bruno, aquilo ali para mim foi... Porque eu acho que nós somos jornalistas, a gente não está acostumado, a gente não é artista, a gente não é cantor. Isso mesmo. Você entendeu? Jornalista é só um meio entre o evento e o público. Você faz só o meio-campo. Então, de repente, você vê que o teu trabalho, aquelas coisas que você fez, aí você começa a lembrar de tudo que você fez, desde aquele cara que te pagou com pão com mortadela até o dia que você recebe uma proposta para trabalhar na Band, para narrar Fórmula 1. Aquilo passa na cabeça como se fosse em 5G, né? Não tem negócio de 5G agora? Agora. 5G passou na minha cabeça. E aí eu já sou chorão mesmo. Aí eu comecei a chorar e... Rapaz, foi difícil parar de chorar, porque cada vez que eu chorava, parecia que eles ficavam mais empolgados, até o momento que eu saí ali alguém me puxou, eu acho que foi a Tati Sade me puxou dali, porque eu já estava... Sabe, minha emoção estava aflorando já. Eu ia ter um troço ali. Foi a coisa mais linda. Foi como uma espécie... Muito legal, muito legal. Sabe, o Adalto, foi como um teatro. Acho que quando o ator acaba aquela representação e todo mundo levanta e bate palma, eu senti aquilo ali. Porque eu tinha acabado de narrar e os espectadores que nem tinham visto a minha narração estavam ali me aplaudindo. Não, deve ter sido uma puta emoção. Puta, nem fala. Que maluco. Eu passei por uma coisa muito menor, que isso não tem nem comparação, e eu fiquei tonto. Uma vez, também durante um grande prêmio do Brasil, eu fui no shopping fazer alguma coisa e tinha lá um simulador de Fórmula 1, e aí me reconheceram, não, Adalto, você vai ter que sentar aqui. Eu falei, mas nunca joguei nisso aí, não sei o quê. Aí joguei um pouquinho lá, me aplaudiram, tive que dar autógrafo, saí. Eu falei, será que me confundiram com alguém? Eu falei, que não é possível, né? Foi a única vez que me aconteceu isso. Mas isso que aconteceu com você... Mas comigo também já aconteceu, e aconteceu dessa vez. E essa emoção, eu acho que deve ser a mesma que um ator tem ou que um cantor tem quando acaba um show. Né? E a gente não está acostumado com isso. Nós somos jornalistas, né? Como eu disse aqui, é apenas uma ponte, né? É isso aí. É isso aí, legal. Aqui a gente também tem o Murilo Carvalho, que está sempre mandando pergunta aqui, mandando elogios, falando que se você quiser saber um pouquinho de história da Fórmula 1, ele está sugerindo o site dele aqui, tudo sobre Fórmula1.com.br. A gente já usou aqui, é legal. Vou dar um clique lá. Isso, foi uma exceção o moderador deixar passar isso, mas porque vale a pena. O Plínio Rodrigues está perguntando aqui, está te dando parabéns pelo excelente trabalho, gostaria de saber se o seu sonho de infância era ser piloto e quem te inspirou. Eu queria saber, eu não sei se ele está perguntando se teve algum piloto que te inspirou, mas eu queria saber qual jornalista, qual narrador te inspirou.
Bom, de inspiração de narração eu tive vários, assim. Eu como piloto, tive como ídolos, né? Eu nunca imaginei, apesar de eu ter corrido de kart, eu tinha muita vontade, corri 6 anos, disputei Campeonato Brasileiro, Carioca, Copa Brasil. Eu queria correr por correr, mas eu nunca tive essa assim, ou você é jogador de futebol, ou você é médico. Eu não sei, eu comecei com 16 anos sendo narrador esportivo, e eu acho que eu nasci para ser narrador esportivo. Sabe aquela coisa assim? Tem duas coisas que eu faço muito bem na minha vida. Eu acho que eu sou um bom narrador esportivo e eu dirijo bem, carro, assim, dirigir. Eu acho que eu dirijo bem, eu tenho habilidade para dirigir, porque tem que ter habilidade para dirigir, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa que dirige de forma segura e tal. Essas duas coisas são habilidades naturais, porque ninguém me ensinou a dirigir. Eu roubei o carro do meu pai e comecei a dirigir sozinho, com 13 anos. E aos 16 eu fui ser locutor esportivo, porque eu já narrava jogo de botão desde que eu tinha 5 anos de idade. Nossa. Eu ouvia no rádio, eu ouvia meu pai, eu jogava eu contra eu mesmo. Eu também. E com os carrinhos a mesma coisa, eu narrava corridas imaginárias, eu fazia garfos e facas na mesa, os guardrails, então eu botava os carrinhos, e meus ídolos eram óbvio, que era o Emerson, era o François Sever, era o Jack Stewart, eram os caras da época, era Danny Hume, eram os caras que, né? E isso foi eu posso dizer para você isso, assim, eu acho que eu nasci com esses dois dons, de dirigir bem, que desde os 13 anos, inclusive quando eu roubei meu carro, o porteiro caguetou pro meu pai. Aí meu pai desceu. Falei, porra, vai me quebrar na porrada. Era um Maverick V8, daquele em cima, 3 marchas. Ele vai me quebrar na porrada. Ele falou assim, eu saí, foi em Copacabana, eu saía na Robel Roxo, para quem conhece o Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, fui até a Ruinhangá e voltei pela Avenida Copacabana. Foi um circuito que eu fiz. Aí meu pai estava lá já me esperando, aí ele entrou do lado do carona, falou, dirige agora que eu quero ver. Aí eu fui me borrando todo, fiz a mesma coisa. Aí quando eu voltei, isso aconteceu porque eu lavava o carro dele. Então ele deixava a chave comigo, eu lavava o carro e tal, mas eu não tirava da posição. Eu só botava assim, primeiro e ré, para testar a embreagem. E aí nesse dia, como eu via ele fazendo as coisas, eu devia fazer, eu resolvi fazer. E aí eu fiz e deu certo. E aí quando ele voltou, ele pegou a chave e falou, você nunca mais vai lavar meu carro. Porque ele sabia que se eu fosse lavar, eu ia roubar. E se eu roubasse, eu ia sair com o carro. O Celso está falando umas coisas que na nossa época, nós somos mais ou menos da mesma idade, né? Na nossa época, isso era muito comum. Muito comum. Eu também roubava carro da minha mãe, do meu tio. Meus amigos roubavam o carro dos pais também. Era uma roubação de carro, assim, impressionante. Tá muito bom. Muito legal mesmo. Agora, Vinícius... eu quero te perguntar uma coisa. Por que te chama de Serginho? Isso é alto, pô. Você sabe que eu sempre fui o Serjão do vôlei. Quando eu era pequeno, olha, eu era o Serjão da natação e o Serjão do vôlei. Quando eu fui para a TVE, eu não sei, as pessoas falavam assim, o Serginho Maurício. E aí eu acabei vendo o Serginho. E você sabe que a minha mãe sempre me chamou de Sérgio Maurício. Que qualquer coisa que acontecia lá, Sérgio Maurício, eu já sabia que era merda, né? Já sabia que era algum problema, né? Um nome composto, né? E aí a minha mãe, ela gosta tanto que até a minha mãe agora me chama de Serginho também. Ela não gosta de apelido, mas ela me chama de Serginho. E eu virei o Serginho pelo carinho, as pessoas com carinho comigo e tal. E aí, desde a época da TVE, desde 88, 89, passaram a me chamar de Serginho. Mas eu tenho alguns amigos, o Alexandre Kasselnik, por exemplo, o Kaká, você conhece bem, Adalto, ele jogou vôlei comigo, o Kaká é meu amigo desde 5 anos de idade. Ele é o único que me chama de Serjão. Eu chego na sala de imprensa e digo, Serjão! Aí todo mundo, Serjão? Mas é Serjão mesmo, pô. É isso aí. O Kaká é outra parada. O Kaká é o único que me chama de Serjão. Ó, eu vou pedir licença agora para os ouvintes, que eu também tenho pergunta, tá, pessoal? Vocês ficam mandando pergunta, eu também tenho. Eu queria saber qual o momento, assim, da Fórmula 1 que você não narrou, mas que você olha e fala, puta, isso aí eu queria ter narrado. Isso aí eu gostaria de ter narrado. Pô, eu acho que eu tenho vários momentos maravilhosos assim, na Fórmula 1 que eu gostaria de ter narrado. Eu queria ter narrado algum título mundial do Piquet. Sem dúvida nenhuma, foram momentos assim grandiosos. O próprio segundo título do Emerson foi também sabe, esse momento grandioso da televisão, e eu gostaria de ter narrado. E os títulos do Senna, né? Sem dúvida. Acho que eu sou da geração Emerson, Piquet, Senna,
porque eu peguei os três, né? Somos, eu tenho 59 anos, eu sou de 1963, então eu peguei exatamente esse movimento todo, né? Então eu sinto muito não ter podido narrar esses títulos mundiais, mas eu tive a felicidade de narrar corridas. Assim, eu narrei a última pole do Brasil em loco, que foi a minha estreia na TV Globo. Eu narrei o GP da Áustria, que vai ser esse fim de semana, agora mais uma edição, em 2014, quando o Massa fez a pole. Isso foi uma coisa que me honrou muito. E eu narrei várias corridas em VT, a gente passava em VT no Sport TV de 2008, 2009 até 2019. Narrei praticamente 10 anos, todas as corridas. Então, são momentos maravilhosos, eu adoro, mas esses momentos mais antigos, eles me remetem à minha infância, me remetem a um momento que eu era mais jovem na minha vida e que eu não tive a oportunidade de narrar. Mas... E olha, nas décadas de 70 e 80, o Brasil tinha os melhores pilotos do mundo e o melhor futebol do mundo. Exatamente. A melhor seleção do mundo. O Brasil só não ganhou todas as Copas por... Né? Se eu fosse narrador e me fizesse essa pergunta, eu ia responder que é a primeira vitória do Rubinho, que aquilo ali, para mim, é um negócio espetacular. Assim. E a narração do Galvão é monstruosa, né? Aquela narração do Galvão... Galvão é o mestre dos mestres, né? Eu, sinceramente, assim, eu tenho algumas ressalvas com o Galvão de 10 anos para cá, mas ali, naquele momento, era o auge, né? E aquela narração do Galvão é monstruosa. Eu acho que não tem quem não se lembre daquela última volta e depois da bandeirada. Então, eu gostaria de ter narrado aquilo ali. Não, e quem não torcia para o Rubinho, né? Essa também, né? O Rubinho era um cara que acho que não tinha hater, né? Todo mundo gostava dele. Exatamente. Então, o Rubinho é uma figura maravilhosa. Ontem você viu, o Rubinho é uma pessoa ele é tão generosa, é um cara tão bacana, e nós estreitamos muito a amizade exatamente a partir de 2014, nessa corrida da Áustria, porque eu viajei com ele e com o Luciano Burti. O Luciano já conhecia, já trabalhava comigo na TV, mas o Rubinho tinha acabado de entrar na TV Globo e estava substituindo o Reginaldo Leme, porque por algum motivo não pôde ir na viagem. E aí eu fiquei muito amigo a partir daquele dia do Rubinho. E ontem o Rubinho mandou uma mensagem para mim: cadê você? Tá sumido? Quer dizer, Rubinho é um cara assim, ele é um cara que ele se preocupa com os amigos, ele é um cara do bem, sabe assim? Quem não conhece o Rubens, tem algumas pessoas, você sabe que eu vi uma gravação recentemente da Ivete Sangalo, e eu sempre pensei isso para mim. Eu não gosto da música da Ivete Sangalo, eu detesto a música dela, inclusive, mas ela é uma pessoa que todo mundo gosta de ser amigo dela. Ela é uma pessoa que eu gostaria de ser amigo da Ivete Sangalo. Então, é um cara assim. Uma vez eu pensei, poxa, eu tenho um cara tão bacana, e hoje eu posso desfrutar disso. Né? E ele é realmente isso. Quer dizer, então o Rubinho é uma pessoa maravilhosa. Eu queria também ter narrado essa corrida. Aqui, o Vinícius Sandri está pedindo para você mandar um abraço para a filha dele, a Sofia, que torce para Hamilton. Grande Sofia, um beijo, um abraço para você, torcida aí qualificada, filha do Anderson. E aí, Sofia, tá ligada? Legal. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Bruno Macedo, mas essa eu vou deixar para o final. Essa aqui eu vou deixar para o final. Pergunta para o Sérgio Maurício. Essa pergunta até tinha separado para eu fazer, mas aí eu vi que o Rossini Júnior fez e eu queria trazer. Você sabe que quinta-feira aqui, Sérgio, a gente recebe as perguntas dos nossos ouvintes, né? Sim. E Fórmula 1 hoje em dia é uma coisa muito técnica, né? Sim. Então tem umas perguntas que vêm aqui que só o Adalto mesmo, porque eu fico boiando aqui, só admirando que eu não entendo nada. Qualquer coisa passando assim para baixo, esse aqui de baixo responde. Exatamente. Ele está perguntando, o Rossini Júnior, e eu também queria saber como que você faz para se preparar para as corridas hoje em dia? Porque com essa quantidade de informações que tem que passar, eu imagino que quem você escuta, com quem você conversa, onde você lê, como é que você faz? Olha, eu abro a internet e procuro me informar sobre tudo. Eu no Twitter sigo todas as equipes, todos os pilotos, alguns jornalistas internacionais, algumas emissoras internacionais, alguns sites e portais internacionais e nacionais, como é o caso do portal do Adalto, o Auto Racing. Eu procuro me informar, mesmo que você leia aquela notícia repetidamente, porque eu tenho, por exemplo, um grande amigo também que me abastece muito de notícias, que é o Sérgio Milani, do Scuderia Milani. Então ele manda para mim diariamente
ou dioturnamente, ele manda para mim coisas que ele pesca na internet e me dá. Então eu vou lá, leio aquilo ali, ele faz mais ou menos para mim um filtro, né? E faz isso de boa vontade. Ele uma vez perguntou se podia fazer isso. Eu falei, olha, se não for te encher o saco, o que você lê e achar legal, rebate para mim. E é o que ele faz. E é o que o Adalto fazia comigo isso há 20 anos atrás. Então é a mesma coisa o que ele faz, mas ele tem uma visão muito boa. Eu gosto muito do expertise que ele tem de automobilismo. E, obviamente, a gente, às vezes, mesmo lendo, porque eu consumo Fórmula 1 24 horas por dia, a gente não consegue absorver tudo, a gente não consegue ter acesso a tudo, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo só na segunda-feira, ou no final da noite de domingo, sobre o que tinha acontecido daquela invasão de pista. Aquilo ali foi muito blindado para que ninguém soubesse, para que o mundo não soubesse. E eu vi algumas imagens de pessoas na arquibancada gravando aquilo ali. Foi na hora do acidente do Guan Yu Zhou, né, em que as atenções estavam todas voltadas para um ponto da pista e num outro ponto aconteceu a invasão. Quer dizer, e eu fui lá procurar, quer dizer, a gente tem que, eu acho que por poder do ofício, por dever, principalmente do ofício, com o telespectador e por um prazer pessoal meu, eu tenho que me informar e tenho que ser o mais informado possível. Eu não posso estar pilotando esse carro 2022 da Fórmula 1, essa joia tecnológica, sem ter informação, porque eu ali sou o piloto da transmissão. Então, eu tenho que estar atento a tudo, não só a parte técnica, que existe toda uma técnica para se fazer a transmissão, de abertura, da inserção de comerciais, a leitura de textos institucionais, acionamento de comentarista, o rádio, todas as informações, toda a parte técnica. Existe a parte, digamos assim, cultural, que é a minha cultura da Fórmula 1, que eu tenho que ter ela sempre afiada, eu tenho que saber que o Bottas estava lá de bunda de fora, na cascata, tenho que saber que o Leclerc saiu de uma entrevista ontem lá e tinha um monte de paparazzi fazendo pergunta idiota para ele. Eu tenho que saber isso tudo, porque isso faz parte. Porque no momento, assim, você vai perguntar, mas aí tem a corrida lá que é 2 horas de corrida, não acontece nada demais, não para a corrida, mas às vezes acontece como aconteceu no ano passado, no Grande Prêmio da Bélgica, que foram 4 horas de transmissão e não teve corrida. Sem corrida. Então, se você não tem conteúdo, amigo, você acabou. Acabou a transmissão. E quer saber de uma coisa? Foi a terceira maior audiência que a gente teve no ano. Vai entender, não teve corrida. Que coisa! Corrida. Perdeu só para o GP Brasil e o GP de Abu Dhabi, que foi o último. A terceira audiência foi o GP que não teve corrida. Foi a corrida que eu chamo de viúva porcina. Foi sem nunca ter sido. Eu, pessoalmente, acho que a Band trouxe uma qualidade para a transmissão de Fórmula 1 que eu confesso até que não esperava, porque a gente que cobre automobilismo há mais tempo, a gente via que a Band estava derrapando na Fórmula Indy ali, né, fazendo uma transmissão mais à distância e tal, mas eu acho que uma das coisas que a gente mais viu avançar foi o fato de vocês estarem na transmissão na sexta, no sábado e no domingo. Isso acho que faz muita diferença. Vocês conseguem acompanhar tudo, né? Porque no esquema antigo, se você fazia a sexta-feira, às vezes fazia o sábado e no domingo tinha um outro narrador. Isso dá uma picada na transmissão também, né? Como é que foi, Sérgio, essa transição para a Band? Assim? Como é que vocês combinaram isso daí? Rapaz, não foi nada combinado, foi um susto danado que eu levei, eu recebi um telefonema, eu não costumo atender telefonemas, não, meu telefone ele já está programado para número que não está no meu contato, ele manda direto para a caixa postal. E por um acaso, eu estava nesse dia, eu precisava, sabe essas coisas que acontecem, eu nunca contei isso aqui, eu vou contar pela primeira vez, essas coisas que acontecem que são assim de... tinha recebido telefonemas de pessoas de um negócio que estavam me chamando. Aí eu falei assim, eu vou desabilitar esse negócio, que pode ser que algum deles ligue, eram 3 pessoas, mas um era o porta-voz. E tinham outras 2. E eu falei, eu vou desabilitar, que um deles pode ligar, vai cair direto na caixa postal, não vai ser legal, porque era um negócio de dinheiro ali, que envolvia uma coisa comercial e tal. E eu desabilitei. E eu estou vendo uma série, toco o telefone, olhei, era de São Paulo. Falei, não é nenhum dos três, porque eles eram do Rio, prefixo 21. Falei, não vou atender. Aí não atendi. Aí eu continuei vendo a série, toco o telefone de novo, olhei e falei, putz, de novo, mesmo telefone. Aí a minha namorada velhinha falou assim, atende. Eu falei, não sei, deve ser 1h10. Eu tinha acabado de chegar de uma partida de vôlei,
Você vê como é que são as coisas. Eu tinha sido escalado para Pindamonhangaba e Montes Claros. Eu estava assim, no limbo. Sabe quando você está no limbo? Você fala assim, meu Deus, eu narrei final olímpica e hoje eu narrei Pindamonhangaba e Montes Claros. Daí eu estava assim, meio triste, meio chateado, e já sabendo, a gente já era sabedor que a Fórmula 1, né, não ia ficar na Globo, aquilo tudo, aquele sonho todo que eu tinha vivido aqueles anos todos ia por água abaixo e tudo. E quando eu atendi, era o Denis Gavazzi, diretor de esporte da Band, perguntando se podia falar comigo. Obviamente, eu desliguei a televisão, mandei a velhinha ficar quieta ali, e aí botei no Viva a Voz, e nós conversamos, eu, ele e o Rodolfo Schneider, que é o diretor de jornalismo, e aquilo ali foi... na internet já havia-se um buchicho do meu nome, não se sabia qual emissora que ia comprar, né? Não havia ainda a divulgação que a Band tinha comprado, e aí eles me ligaram, e no dia seguinte eles divulgaram, e alguns dias depois eles divulgaram que eu iria para lá. Na hora mesmo eu topei, porque apesar de eu trabalhar a aproximadamente uns 3 quilômetros da minha casa, eu sou do Rio de Janeiro, e vir para São Paulo foi um desafio muito grande, mudar de uma emissora, porque eu pedi demissão da Globo, né? Depois de 29 anos trabalhando lá, eu pedi 29. Caramba. Trabalhei desde que o Sport TV chamava Top Sport. Fui de 92 a 2020. Caramba. Então foram 29 anos de trabalho lá dentro, um trabalho duro, mas um trabalho maravilhoso, um trabalho que me deu toda essa possibilidade exatamente de receber esse telefonema do Denis Gavazzi. E na hora ele não me falou nem em dinheiro, ele me falou do projeto. Ele falou: nós compramos a Fórmula 1. Você quer ser o nosso narrador? Eu falei para ele: quando é que eu começo? Você tá louco? Você tá louco? Um capricho. Aí eu vou, né? E aí eu aceitei esse desafio e vim para a Band, uma emissora que... Você sabe uma coisa muito interessante, que tudo na vida você aprende, é um aprendizado, né? Eu saí da emissora mais poderosa de comunicação, uma das 3 maiores do mundo, que é a TV Globo, né? Ela está junto com a CNN, junto com a CBS, com a NBC, junto com as grandes poderosas, digamos, entre as 5 top 5, né, do mundo em termos de telecomunicação. E fui para uma emissora que normalmente é a 4ª emissora do Ibope, né? Tem o SBT, a Record se revezam na 2ª posição, e a Band, em alguns momentos, ela consegue chegar ali a 3º, e a gente foi para um desafio que era resgatar a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 ela estava, digamos assim, ela estava dentro de uma caixinha de sapato. A gente precisava colocar ela dentro de uma mansão de novo, porque ela era a principal categoria, ela merecia o tratamento de uma rainha que ela é, a principal categoria. E a Band falou para nós assim: olha, a mansão está aqui, divirtam-se. E aí foi pura diversão. Pô, que legal isso. A gente pôde ter toda a liberdade, começar a corrida meia hora antes. Esse domingo agora a gente vai começar a corrida 1 hora antes. Vamos abrir às 9 da manhã, ou às 10, a corrida é às 11. Deixa eu ver aqui. Não, a corrida é às 10, a gente abre às 9. Então a corrida vai ficar 1 hora de pré-hora. E a corrida na Band não acaba nem no pódio, porque ela continua no Show do Esporte, ela continua no programa do Milton, continua no perrengue, continua. A Fórmula 1 não para, ela continua no jornal da segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nos canais do grupo de comunicação, rádio, AM, FM, enfim, a Fórmula 1 é o nosso principal produto. Então, nós damos para a Fórmula 1 o mesmo tratamento que hoje o SBT dá para a Champions. É o mesmo tratamento. Tá certo. Estão conseguindo levar para 2º lugar quase todas as corridas. É por isso, entendeu? Então, ano passado, a gente estava com várias cotas em aberto. Nós vendemos a primeira cota com a Claro, se eu não me engano. Depois o Bradesco entrou e a gente estava com várias cotas em aberto. Até o final do ano a gente conseguiu fechar. O campeonato ajudou a gente pra caramba. Isso que eu ia falar, né? Foi a junção de um trabalho maravilhoso com um campeonato que há muitos anos tinha. Exatamente, Bruno. O campeonato ajudou. Esse ano, o nosso diretor de vendas, ele estava lá sentado no escritório. Qual é a senha 05 aí? Eu vou escolher. Ele estava escolhendo, ele estava querendo. Você entende? Quer dizer, então, e tem que se entender também que televisão é business. A gente está falando de esporte, é muito legal, corrida e tal, mas é um negócio. A Fórmula 1 é um negócio, para eles lá é negócio, para nós também é negócio. Então, a gente conseguiu hoje dar à Band essa
digamos assim, esse estofo, né? essa robustez. Hoje a Band é o canal da Fórmula 1, renovamos mais 3 anos, vai ficar lá, é a casa da Fórmula 1, a gente está entregando tudo que a gente pode, que a gente não pode, porque em prol do quê? Do produto. O produto tem que ser bem tratado. Se o produto for bem tratado, aí tem o que acontece aí, uma chuva de parabéns, uma chuva de elogios. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, entregar o melhor possível. E vou te falar. Lá só tem um cara que ama a Fórmula 1, Adalto. Vocês começaram um círculo virtuoso que não é só a Band que está bem com a Fórmula 1. Os sites também, ó, Auto Racing melhorou muito a audiência, tenho certeza que os outros também, canal de YouTube. Quer dizer, vocês levaram a Fórmula 1 para um patamar onde está beneficiando todo mundo. E as próprias outras categorias também, né? Por exemplo, a Indy estava meio esquecida, foi para a cultura. Ou a Fórmula E, tem gente assistindo, a Stock Car, todo mundo, tem sempre gente assistindo, que também está na Band, né? Essa alavanca é para todo mundo. A Fórmula 1, ela é o ponto, ela é o vértice da pirâmide, mas a pirâmide ela precisa de tudo isso para funcionar. É isso mesmo. Então, se você tem uma Fórmula 1 bem transmitida, uma Fórmula 1 com emoção, com disputa, vai respingar em todo mundo. Vai todo mundo, exatamente. Como estava respingando mal antes. Estava mal antes, porque era só reclamação, que não passava nem o pódio, nada. Bom, não vamos nem falar nisso, mas o que importa é que levantou para todo mundo, entendeu? Então, isso aqui é bacana. É isso aí. Vamos continuar aqui com as perguntas. O doutor Caveiro, uma pergunta aqui sobre história agora, hein? O Adalto que gosta dessas perguntas sobre história aqui, ó. Ele está falando o seguinte, a Ferrari de 2004, pergunta no capricho, ele falou. A Ferrari de 2004 com pneus slick seria mais rápida do que a Ferrari de 2022? Não dá para comparar isso, é incomparável, são coisas incomparáveis. Cada ano o carro muda, cada corrida o carro muda, não dá para comparar. Eu adoro comparações, mas detesto comparações, sabe assim? Por aí. Não dá para comparar, era um foguete. Só posso dizer para você, o doutor Caveira, é isso mesmo? Doutor Caveira. Caramba, Caveira, até me assustou. Olha, uma coisa, aquilo ali era um foguete, só isso. É isso aí. O que me dá saudade da Ferrari 2004 é o ronco, né? Aí sim, exatamente. Meu Deus do céu. Se pudesse colocar aquele ronco nos carros de hoje, aí... Nossa Senhora! Faz falta, né? Você vê o Vettel andando com a Williams lá, né? Todo mundo que viu, né? Falou, nossa, olha saudade. Desculpem os ecologicamente corretos, politicamente corretos, mas em relação ao automobilismo, eu rasgo todos esses protocolos, porque a gente gosta de fumaça, a gente gosta de barulho. Barulho não, eu não digo barulho, eu digo som, porque barulho é quem faz com britadeira na rua. Eu ouvi o barulho da Fórmula 1, então tu não gosta de Fórmula 1, amigo. Aquilo ali é som. É som puro, é som de um V10, som de um V12. Eu gosto, sou purista nesse ponto. Aquilo é sinfonia, né? Sinfonia. O Nishan Capuji, que é o nosso... Esse também manda pergunta aqui para a gente toda quinta-feira, está falando que você é um dos monstros da história da narração esportiva, te acompanha desde os tempos... Já me correspondi muito com ele, uma pessoa muito generosa. Grande abraço, Nishan. Ele está falando que lembra de você dos tempos da moto e da NASCAR. Eu não lembro de você na NASCAR. Você narrou NASCAR? NASCAR. Rapaz, eu tive alguma das oportunidades incríveis na vida, que a vida me bafejou com sorte. Você sabe que teve uma época muito curta, que a NASCAR e a Indy foram para o Sport TV. E aí eu narrei grandes corridas da NASCAR com aqueles caras todos lá. É mesmo? Como é que fala? Do Rick Mears, aqueles caras todos, Jimmy Johnson, mas assim, a nata lá, o Kyle Busch, a nata... E aí... Foi na mesma época da Indy, então estava o Dale Earnhardt, por exemplo, devia estar. O Tony Stewart, estavam todos eles lá. Caramba, um monte de lenda. Um monte de lenda, eu narrei 2 ou 3 anos disso, e eu tive a oportunidade, você vê como é que a sorte ajuda também, né? Eu narrei o único, e eu acredito que inédito, jamais acontecerá de novo, pódio da Fórmula das 500 milhas de Indianápolis, Fórmula Indy, com Gil de Ferran, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Isso, para mim, é uma das maiores dádivas que Deus me deu, 2006. Ao lado do Lito, 2003, que eu narrei essa prova. 3 ou 6? 2003.
Essa prova fantástica, vencida pelo único pódio brasileiro em todos os tempos, nunca tinha acontecido isso, e eu acho que jamais vai acontecer. Olha, é mais fácil ganhar na Mega Sena. E eu tive a outra sorte quando eu encontrei o Felipe Giafone, que o Felipe, engraçado, eu sempre fui frequentador de autódromo e tudo, e amigo de vários pilotos, mas eu não conhecia o Felipe Giafone. Eu conheci o pai dele e o tio. Eu conheci o pai e o tio, mas não conhecia ele. Você vê como é que são as coisas, Adalto? Eu também. E aí eu conheci o Felipe quando ele foi lá para a TV Globo, e aí quando ele chegou, ele falou assim, poxa, não acredito. Falei, como não acredita? Pô, vou trabalhar com um cara que narrou todas as minhas vitórias na Fórmula Indy. Ele só teve uma vitória. Aí, em 2003, a gente se abraçou. Falei, porra, Felipe, eu sou louco para te conhecer. A gente se abraçou e hoje a gente é irmão. Eu sou, assim, brother do cara. Ele mora pertinho de mim aqui. A gente ficou muito amigo. Além dele ser um sujeito formidável como pessoa, ele é um excelente comentarista, um cara didático, inteligente, estudioso. A família dele, eu passei a ter um relacionamento mais íntimo, né? Então, é uma coisa muito legal, porque essa passagem que a NASCAR e a Indy tiveram pelo Sport TV, eu tive essas oportunidades, né, de narrar essas categorias. E o Nishan está lembrando disso, porque é daquela época que se mandava e-mail ainda. Esse gosta de mandar mensagem do Orkut. Exatamente. Estou falando de 500 anos atrás. Né? Eu estou me sentindo já um daqueles caras, um ancião, barbudo e tal. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre isso. Como é que você lida com redes sociais hoje, né? Que você está na vitrine, né, da Fórmula 1 e tal, e redes sociais, né? Bem mal. Como é que é para você? É hora que tenho vontade de matar uns desgraçados. Isso. Que o pior de tudo é quando entra na página da minha mãe no Facebook. Minha mãe é uma senhora de 80 anos de idade. Aí é sacanagem. É uma senhora aí, vai lá, esculacha a minha mãe. Aí não. Aí eu saio da rede social, fecho minhas contas. Lembro que eu tenho uns contratinhos lá no Instagram, não posso fechar, mas eu tenho que postar, sabe aquela coisa? Você é obrigado a postar para poder manter a tua rede sempre ativa, e hoje é impossível você não ter rede social e tudo, né? Mas tem uns caras muito chatos. Não é a maioria, claro que a maioria é pelo contrário. Mas a minoria é barulhenta, né? 99% é só elogio e tal. Isso. Mas não é só isso que eu quero ouvir. Se o cara tem alguma crítica a fazer, inclusive tem um rapaz, o Silvio, que ele se tornou amigo meu pelas críticas que ele fez a mim, mas de uma forma educada, sabendo abordar. Construtiva, né? Eu acho aquilo. Aí eu refleti, falei, pô, o cara tem razão. Esse cara não é um afetado, entendeu? Um cara que... Porque você sabe que o teu amigo Jorge Guimarães, eu narrei muito tempo o UFC, né? O Ultimate Fighter, né? E o Joinha é meu amigo, meu brother, desde o início do UFC. Ele se tornou empresário até de lutadores. Hoje ele mora em Venice Beach, lá na Califórnia e tal, enfim. Aí ele diz isso, quando começou esse negócio de internet, aí tinha os caras que mandavam as mensagens para ele, e ele é lutador, né? Ele falou assim, você é um faixa rosa, rapaz. Faixa rosa não existe, né? Atrás do teclado, você é faixa rosa. Atrás do teclado, quer dizer, atrás do teclado, o cara vira monstro, ele vira catedrático do Instituto de Tecnologia do Twitter, o ITT é um louco. Os caras descobrem fórmulas e tal, e ele vira um catedrático do douto saber de narrar uma corrida também. As pessoas sabem narrar uma corrida como poucas pessoas, eu não devia estar falando. Como ninguém, o patrão, o patrão é o cacete, quer dizer, é o ser pontinho, vai tomar caju e outras coisas mais. Que eu acho que é uma coisa, eu acho que isso é chato, porque o ser humano não precisa ser assim. Se ele discorda de alguma coisa, ele tem. Olha, eu tenho todas as minhas redes sociais abertas, vai lá e fala comigo, olha, Sérgio Maurício, eu não gostei do que você falou, você tá isso. Agora, o ser humano hoje, tudo tem que ter posição. Então eu sou assim, eu sou contra o Verstappen e contra o Hamilton. Eu sou contra o Sainz e contra o Leclerc. Vindo ao nosso mundo aqui, né? Contra todo mundo, mas eu não sou, rapaz. A única coisa que eu sou, dá para mostrar aqui, Eu sou Opa! Sou Botafogo, eu torço pro Botafogo e pra Band. Eu sou bebê, Botafogo e Band. Só isso. Que eu tenho. Eu não quero saber se o Verstappen ganha mais, se o Hamilton ganha menos, se o Nikita Mazepin vai largar em último. Não me importa. Me importa chegar ali na transmissão e dar tudo de mim, dar meu gás, dar minha vontade, meu conhecimento, minha alegria, botar tudo aquilo para fora. Mas às vezes vou te falar, você lê umas críticas
que, olha, dá vontade de matar, juro por Deus. Mas não matei ninguém, não vou matar não, e tá tudo certo. É isso aí. Agora, eu seria botafoguense, porque nos anos 60, o Botafogo era um dos melhores times do mundo, não do Brasil, do mundo. Era o único time que encarava o Santos, inclusive, Exatamente. no Pelé. Né? Adalto, meu pai vascaíno, ele teve a má ideia de levar em 68 todo de Vasco para o Maracanã, ver Vasco e Botafogo na final. Botafogo meteu 4-0, eu falei, ó, essa aqui eu não quero a outra. Aí ele foi lá, olha, você vai se arrepender, o Botafogo, eu quero a outra, essa eu não vou mais. Era aquela branca com a faixa diagonal, eu falei, pode levar embora, eu não quero mais, eu tinha 5 anos, com uma personalidade monstruosa. Ele foi, me comprou o uniforme e falou para mim assim, olha, você vai se arrepender, o Botafogo não vai ser campeão. Você sabe quando é que o Botafogo foi campeão depois daquele dia? Eu estava atrás do gol na Rádio Tamoio, em 1989, narração do César Rizzo. 1989, eu passei 21 anos. Hoje tem uma palavra muito em voga chamada bullying. Naquela época não existia isso. Era sacanagem, era troça. Tiração de sarro. Tiração de sarro. O que tiraram de sarro de mim durante 21 anos, dos meus 5 anos até 1989, foi isso. Amor pelo time, pelo Botafogo. Eu continuo amando o Botafogo. Não, e eu só fui ver o meu time ser campeão com 15 anos de idade. Eu sou corintiano. Também. O Corinthians passou também uma época grande também. É isso aí. Basílio. Ó, isso. Ó, pergunta do William Alves de Almeida, falando aqui o seguinte, que ele... falando alguma coisa sobre a transmissão, então ele falou assim que a Globo ensinou o público brasileiro a torcer pelos pilotos brasileiros ao invés de curtir a categoria. Ele está perguntando se tem esse tipo de discussão nos bastidores da Band, assim, se vocês... porque não tem muita perspectiva de ter um piloto brasileiro na Fórmula 1. Como é que vocês tratam isso? Porque é fato, né? A gente passou muitos anos nessa espera por ter um piloto brasileiro. E aí, como é que está? O que vocês conversam sobre isso? Eu acho que primeiro, como eu estava falando do início, né, e os mais antigos sabem disso, do que eu estou falando, a gente foi mal acostumado, porque desde que começaram as transmissões, sempre tinha um brasileiro ganhando. Né? Nos anos 70 tinha um brasileiro ganhando, nos anos 80 tinha um brasileiro ganhando, nos anos 90 tinha brasileiro ganhando, nos anos 2000 tinha brasileiro ganhando. Então, a gente sempre teve um brasileiro ganhando. Aí chegou em 2017, Felipe Massa encerra a carreira, ele já não ganhava mais, a gente já não ganhava desde 2009, se eu não me engano. Aquela vitória, a última foi do Rubinho em Valência, não foi isso? Brown, né? Rubinho. Com a Brown, em 2009, a última vitória dele. Então, a gente, desde 2009, não ganhava, mas tinha um brasileiro ali, ou mais de um brasileiro. O Rubinho continuou a carreira dele e tal, e outros entraram, outros tantos pilotos brasileiros entraram em outras equipes menores e tal. Então, a gente sempre tinha um brasileiro. E aí você tem que começar a construir uma história na Band, uma história da categoria que não tem um piloto brasileiro, quer dizer, é um esporte em que não tem brasileiro, né? Eu assemelho muito em relação à NBA. É difícil você construir essa história, mas você vai ter que reconstruir essa história. Você tem que dar muito espaço para poder contar de novo essa história e ela tem que ser contada de trás para frente, como deve ser contada uma história, ou seja, você resgatar de novo os teus valores, os ídolos brasileiros, fazer com que o coração do brasileiro tinha lá aquela pontinha da Fórmula 1, mas ela estava meio adormecida. Você tinha que refazer aquela chama. Eu digo para você que a gente também contou com muita sorte pelo Drive to Survive, que é uma série que ela levantou uma questão muito legal dos jovens, né? Os jovens que são ligados em streaming, são ligados nas plataformas, na não televisão, digamos assim, convencional. Aí ele vai e busca e ele encontra uma série que ela trata o esporte com romance. Né? E uma coisa muito atual, muito viva, e a Fórmula 1 é um esporte do cacete. Porra, não é um jogo de golfe, sabe? Não é um jogo de xadrez. É um esporte que você envolve muitas valências, é coragem, é tecnologia, é habilidade, é saber trabalhar em grupo, é muita valência junta, é imprevisibilidade do tempo, são tantas valências juntas, e aí... a gente não tem um brasileiro. E aí aquela coisa que você perguntou bem, se você discute nos bastidores. Na TV Globo, naquela época da TV Globo, se construíram outros heróis brasileiros, ou se tentaram construir em cima do Rubinho e do Massa. Eles não foram campeões mundiais, mas eles disputaram títulos mundiais, eles estavam em grandes equipes, e eles conquistaram
quase foram campeões, e eles conquistaram vitórias, isso que é o mais importante. Você tinha ali um brasileiro que lutava por vitória. Mal ou bem, não foi campeão do mundo. Detalhe, ser campeão do mundo é um detalhe. Porque os dois poderiam ter sido. 72 caras foram campeões do mundo, 72, né? 72 vezes alguém foi campeão do mundo. Só 72 vezes. Né? Então, você tem que imaginar isso. Mas... na Band, claro que a gente quer um piloto de Fórmula 1 brasileiro. O brasileiro, a gente tem que torcer mesmo pelo brasileiro, tem que torcer, porque eu sempre fui assim. Eu sempre que transmiti Jogos Olímpicos ou partidas de futebol internacionais ou corrida com algum brasileiro, eu estou torcendo, eu sou Pacheco mesmo, eu torço para o brasileiro. Mas a gente construiu essa história dando também muita sorte de ter o campeonato que a gente teve, o DTS junto e o espaço da Band. Esses três fatores, eu acho que foram a mola de impulsionar o sucesso, porque as pessoas que viram o DTS estavam curiosas para ver o vivo. Quem não via corrida há muito tempo falou, pô, caramba, os caras estão lá se digladiando, estão saindo na porrada lá, o Verstappen com o Hamilton, deixa eu dar uma olhadinha para ver qual é. Aí se formam torcidas organizadas, assim, torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo e do Fluminense, nem quer se matar na internet por causa do boca de tilápia ou do patrão, que querem morrer por causa do... né? E aí o que resulta nisso tudo? No sucesso, porque isso tudo são fatores que levam e acabam levando para o sucesso. Voltando só na sua pergunta, pensar em construir, a gente não pensou, mas a própria história foi convergindo para construir a transmissão. E as corridas, uma melhores que as outras, e o espaço maior, cada vez maior, a repercussão cada vez maior, a audiência mostrando que aquele negócio que está, aquela chamazinha no coração do brasileiro que estava adormecida, porque eu encontro muita gente de idade que fala assim, cara, voltei a ver a Fórmula 1, porque a Band mostra tudo, porque você narra com maior tesão e tal. Quer dizer, então isso tudo é legal, que não é só a construção de um novo público, e isso é fundamental. A gente tem um novo público, um público que consome a Fórmula 1 e que vai consumir a Band, os produtos da Band e os produtos que são anunciados na Band, mas resgatando também, eu escuto muito, agora mesmo, há pouco antes de entrar no ar com vocês, eu dei uma entrevista para uma moça que é jornalista, e eu estava falando para ela exatamente o seguinte, que as famílias voltaram a ver a Fórmula 1 juntas, porque o avô hoje vê com o neto. O avô que via e torcia para o Emerson, hoje tem um netinho de 5 anos, 6 anos. Não, vem cá, meu netinho. Aí ele fica com o carrinho na mão, com o controle remoto lá do videogame, né, com joystick. Você entende? São muitos valores agregados, muitas valências agregadas que transformaram a Fórmula 1 nesse sucesso. E é por isso que teve essa briga toda pelos direitos esse ano. Foi uma briga de, vocês não sabem da metade, foi uma briga de foice no escuro. Era cheque para cá, cheque para lá, e eu pago amanhã e não desconta não, que depois da manhã. E aí a Band foi lá e pimba, porque isso a Band mostra, né? A Band foi lá e cravou, entendeu? Pô, foi assim o negócio, o negócio foi sério. Caramba. Olha, não sabia, hein? Não sabia mesmo, achei que... Aí uma notícia nova. Eu achei muito bom, é muito saudável, porque isso mostra que a Fórmula 1 é importante e mostra que as emissoras querem a Fórmula 1 aqui para angariar o seu público. Então, isso foi muito legal a gente ver essa briga. Né? Porque na outra, quando a Band comprou, a Globo não tinha muito interesse, a Globo não quis forçar a barra, eu acho que o produto não encaixava mais dentro da grade de programação, um produto com início, meio e fim, ele tinha que ter só o meio, que é o início da corrida e o fim da corrida, mas o início todo, a pré-hora, pós-hora, porque quem vai lá quer ver o pódio, quer ouvir as entrevistas, o cara desce do carro, meu irmão, o que houve, aquela fechada que você deu, quer ouvir isso tudo, quer ver aquela sacanagem do pódio, que é muito legal. Lógico. A corrida, isso tudo faz parte do evento, né? Mesma coisa se acabar um jogo de futebol, acabou o futebol, pô, começa a tocar Roberto Carlos. Pô, mas eu não quero ouvir o comentarista falar, o repórter entrevistar lá, na zona mista, o técnico. Não, vou tocar Roberto Carlos. Porra, não é assim, né? Não é assim. É exatamente isso. Exatamente. Ó, o Aura Dramer está perguntando se tem alguma chance da gente ter o Celso Miranda em alguma transmissão com vocês. Mas o Celso faz a transmissão da Fórmula 2, né? Ele é um narrador da Fórmula 2 e apresentador do Super Bowl. Eu teria um enorme prazer de ter o Celso como uma das figuras de conhecimento, um cara que conhece não só das 4, mas das 2 rodas, então, principalmente. Biker, assim como eu também, ele é um biker, então...
Com o maior prazer. Uma vez me convidou para ir no programa dele, eu fui, muito legal. Doutor, que já está há 14 anos no ar já. Isso. Maravilhoso. Legal. O Henrique Costa falando que você tem que falar mais do Auto Racing na transmissão da Band. Está falando. Vou falar, só de raiva, agora eu vou falar. Pronto. Agora uma pergunta aqui, ó, do Ricardo Santos Gomes. A última pergunta aqui de ouvinte, ele falando o seguinte: essa é aquela pergunta, viu, Sérgio? É o seguinte, às vezes a gente recebe umas perguntas difíceis de responder aqui. Olha essa que difícil, ó. Na opinião de vocês, qual o pior carro que já disputou para valer um título? Ele está falando que, na opinião dele, foi a Ferrari de 2012 com o Alonso. Não, eu acho que porque se ele chegou a disputar o título, ele não foi o pior carro para disputar o título. Não, mas é o pior carro entre os que disputaram algum título. Ah, tá. Olha. Pode ser. Pode ser, viu? Realmente, assim, eu não consigo me lembrar para comparar esse carro. Para comparar, eu não consigo me lembrar aqui, mas alguns carros foram bem ruins, os pilotos. Teve uma época na nossa vida de apreciador, de admirador da Fórmula 1, em que o piloto fazia muito mais diferença. Né? O piloto sempre vai fazer diferença, isso aí é inevitável, não adianta, pode ter esses carros agora 5G, que ônibus e táxi que anda sem motorista, isso não serve para competição de carro de velocidade, isso não serve. Lá tem que ter o elemento básico, fundamental, primordial, que está entre o banco e o volante, que é o piloto. Esse aí, se não tiver, não adianta, pode ter o melhor engenheiro, o melhor carro do mundo, que tem que ter um bom piloto para ganhar isso tudo. Existem muitas aquelas comparações assim, mas se o fulano tivesse o carro do cicrano, ele ganharia. Tenho minhas dúvidas. Não é bem assim. Né? Não é bem assim porque o cara tem que ter um talento. Não é o cara chega lá... Se a gente pensar em termos de talento e a gente quiser fazer uma lembrança muito rápida, quantos pilotos brasileiros maravilhosos, talentosíssimos, chegaram na Fórmula 1 e não arrumaram nada? Né? Também tem isso. Né? Mas os outros que eram talentosíssimos e chegaram na Fórmula 1 e arrumaram alguma coisa, tipo o Senna, por exemplo. Alguns não tiveram por causa do equipamento, concordo. Mas eu acho que o talento é fundamental em relação a esse jogo da Fórmula 1. Porque a gente vê algumas equipes hoje com pilotos que não são pilotos de Fórmula 1. O Nicolas Latifi, me perdoe. O Nikita Mazepin, me desculpe. O Stroll, me desculpe. Eles não são pilotos de Fórmula 1. Não são pilotos de Fórmula 1. Porque isso aí você aprende. A técnica você aprende. O Pastor Maldonado, outro dia, ontem, na corrida, na transmissão, a gente estava lembrando que o Pastor Maldonado está no hall, ele está num pequeno hall de pilotos que marcaram a pole e a vitória no mesmo fim de semana. Imagina, o Pastor Maldonado. O Pastor Maldonado, numa largada de Fórmula 2, ele bateu com, não me lembro com quem que eram uns companheiros de equipe largando na pole. Um na pole, outro na segunda posição, na GP2. O Pastor Moto foi para cima do outro, os dois bateram, passaram da mureta do boxe. O que ele já fez na Fórmula 1, de bobagens, de mostrar que é um piloto, e tanto que, a partir do momento que ele não teve mais dinheiro de apoio, acabou a carreira dele. Quer dizer, ele não é um cara de talento. Você acha que o Latifi, se não tivesse dinheiro que tem, estaria sentado no carro da Williams? Ou o Lance Stroll teria sentado no carro da Force India, naquela época que o pai dele chegou lá com um caminhão de dinheiro? Mas isso é normal, é natural. A Fórmula 1 também vive disso. O Alonso também leva dinheiro. O Vettel também leva dinheiro. Mas os caras têm um talento agregado. O Leclerc leva dinheiro? Leva, mas tem um talento agregado. Pode. Porque o pessoal não sabe. O Adalto está muito chateado com você, porque ele é muito fã do Stroll, mas, por outro lado, ele está muito feliz porque ele é muito hater do Latifi. Então, você equilibrou. Ele é um latifofóbico, eu chamei ele. Não, Adalto, deixa eu explicar. O Latifi, eu andei nos vídeos aí fazendo umas críticas engraçadas para ele, o pessoal acha que eu sou hater dele. E o Stroll, uma vez eu fiz uma aposta... lá, a única vez que eu ganhei uma aposta boa foi quando ele fez a pole lá na Turquia, quando estava chovendo. Uhum. E eu tinha uma graninha sobrando ali, eu pus nele e estava pagando 251 vezes. Então eu chamei ele de ídolo Stroll, é por isso. Mas, Bruno, essa pergunta que ele fez do Alonso, eu concordo com ele, mas eu colocaria o Senna em 86.
Ele tinha uma Lotus que era o terceiro melhor carro do grid. Boa lembrança. É verdade. Mas era de longe, ela era de longe. longe. De longe. Você carregava nas costas. O companheiro de equipe dele em 86 era o Hélio De Angelis? Não, era o Johnny Dunphy. Era o Johnny Dunphy. Era o Nakajima já, não era? Era o Nakajima em 86? Não. Era o Johnny Dunphy. Johnny Dunphy. Conde. O Conde, que não guiava nada. Nada. E é uma boa demonstração de um cara que guiava pra cacete com um cara que não guiava nada. Ele pegou o carro e levou lá para disputar o título. Exatamente. Levou até a última corrida. Que hoje eu me lembrei, eu vi uma disputa hoje espetacular, falou em 86, mas não foi, isso foi em, não me lembro qual foi o ano, mas foi uma disputa espetacular do Hélio De Angelis com Keke Rosberg. Foi a prova de 82 na Áustria. Tá. 82 na Áustria. Chegadas mais incríveis na Áustria. Foi o De Angelis com o carro asa, inclusive. Os carros não tem aerofólio dianteiro, aerofólio traseiro, é pequenininho assim. E foi com o Keke Rosberg. Por isso que eu me confundia, que foi 82. Mas 86 era o Conde. Era maravilhosa, né, Sérgio, naquela época? Maravilhosa. Meu Deus do céu. Ô, Adalto, você tem pergunta do Instagram aí? Você falou que tinha pergunta do Instagram. Então, deixa eu pegar aqui. Eu tinha uma pergunta que a gente nunca fala nada do Instagram, e dessa vez meu filho que cuida, ele pediu para fazer uma pergunta de lá, e eu já perdi a pergunta aqui, né? Para variar. Mas eu acabei de achar. É assim: que o Sérgio acha da confiabilidade do carro da Mercedes? Será que o Hamilton vai manter essa cautela que ele teve, pelo menos na minha opinião e na opinião de bastante, nas disputas agora, que ele teve nessas disputas em Silverstone? Eu acho que sim, porque eu acho que... Sabe aquela frase velha que as nossas avós diziam? Canja de galinha, cautela não faz mal a ninguém? Ele foi cauteloso e conseguiu 2 terceiros lugares em 2 corridas improváveis, no Canadá e no Silverstone. Até o carro chegar no Canadá, eles tinham um problema de kick, né? Eles tinham um problema do porpoising e tinham um problema do bouncing, do kick aerodinâmico e do kick mecânico. O carro não parava quieto, era uma coisa... Chegava a dar agonia. Aquelas câmeras on-board, elas foram tão agoniantes que a FIA resolveu fazer alguma coisa, medir as alturas, vamos colocar sensores nos carros. Aí chegou no Canadá, o carro aparentemente deu uma melhorada, ele dava um pouco de kick lá na freada da 13 para 14, lá no final da reta do cassino, na entrada da reta principal. Dava aquela... Mas foi bem o carro, e em Silverstone o carro esteve equilibradíssimo. O carro estava muito equilibrado. Agora, é um carro que ainda ele está, digamos, 2 passos abaixo de Ferrari e de Red Bull. Então, os resultados do Russell no campeonato e esses 2 últimos pódios do Hamilton mostram, sim, que o carro evoluiu, mas mostram, acima de tudo, a grandeza da Mercedes e dos dois, que estão indo em caminhos diferentes. O Russell está tendo uma experiência que ele, acho que amarga para ele, porque ele imaginou, me livrei da Williams, agora eu vou sentar numa Mercedes. Aquele cara que vende o Voyage, né, e compra, um Toyota Corolla, né, Aí o cara senta no Toyota, não faz curva, balança, o banco tá assim na rua, o capô não fecha, o motor, o cara fala, mas que merda é essa? Eu vou voltar pro meu Voyage. Né? Foi isso mais ou menos. E o Hamilton também vivendo uma coisa completamente diferente, porque ele tinha o ano passado o melhor carro do grid, ou junto com a Red Bull, os melhores carros do grid. E de repente ele chega e pega um carro que é inguiável. E ele está tentando e fazendo, usando toda a sua capacidade técnica e às vezes até perdendo um pouco de paciência, e o emocional dele está aflorado, como da equipe toda. Né? Talvez esse fim de semana ficou mais arrefecido, porque ele estava em casa, estava lá com o Tom Cruise, estava lá, Missão Impossível, qualquer coisa o cara resolve aqui, né? Top Gun, mete o Top Gun aqui. Mas a verdade é essa, eu acho que a Mercedes nunca esteve num patamar, desde 2014, 2012, a Mercedes nunca esteve num patamar como está nesse momento agora. Não mesmo. É verdade. Caminhando para o final aqui, né, vamos fazer aquela pergunta, né? Aquela pergunta difícil, né? Quem é o favorito esse ano para ganhar o campeonato? Max Verstappen. Não precisa nem acabar a pergunta, eu já respondi. Max Verstappen.
O favorito para ganhar. O Max chegou, isso acontece, Bruno. O Max chegou num grau de excelência. Ele já passou assim, já fez todas as merdas que ele tinha que fazer. Ele já errou pra cacete, já quebrou uns carros, já se indispôs com metade do grid. Ano passado ele bateu roda até a última curva da última volta do último Grande Prêmio e ganhou o título mundial, que era uma coisa entalada na garganta dele. Eu acho que ele passou a entender melhor o que era a Fórmula 1 depois de vencer isso tudo, porque ele agora tem o número 1 ostentando ali na carenagem, então ele está recebendo uma pressão ainda maior do que ele recebia, mas em compensação ele tem a confiança da equipe, ele tem a parceria do Horner e do Marco, ele é o líder da equipe. Ele é muito jovem, mas já tem muita experiência. Tanto que ele está falando em parar com 31 anos de idade. Falou, vou parar quando acabar o contrato. Foram os rumores que surgiram essa semana, quando ele foi perguntado lá por um desses Der Spiegel da vida, aí perguntou para ele, e ele respondeu isso. Quer dizer, então eu acho que o Max Verstappen, e esse ano a gente vendo os carros como estão, a Ferrari é aquele carro que não dá vontade de você apostar nem um centavo nele. É cavalo paraguai, você aposta, o carro não vai. Quantas poles o Leclerc fez, quantas corridas ele terminou? Agora o Sainz conseguiu um fato inédito, parabéns para ele, foi do cacete, mas eu acho que isso foi um momento ali. Tomara que não, eu estou torcendo que não, tomara que o campeonato agora equilibre. Essa mudança toda foi para quê? Para o campeonato ficar equilibrado, para os carros terem 3, 4, 5 equipes brigando, coisa que nunca aconteceu na Fórmula 1, mas os caras têm ideia, é bom se ressaltar isso. É bom se ressaltar isso. Na Fórmula 1, nenhuma categoria. Nenhuma categoria acontece isso. Tem 5 equipes que podem ganhar o título mundial. Mentira, não pode, não tem nenhuma categoria. Nunca teve. Então, me mostra na literatura se teve alguma. Mas a ideia sempre é vamos botar competitividade acima de tudo e tudo mais. E aí você tem essa situação do Verstappen, ele é o senhor absoluto. Ele chega na pista, ele domina as ações, não ganhou a corrida, não se deu bem por uma situação esporádica, entrou uma peça da AlphaTauri na asa dele, acabou com aquele do carro. Seria que ele tem uma sensibilidade tão filha da mãe que no momento que o destroço, que ele não sabe nem o que era, entrou, ele já falou, olha, tem alguma coisa de errado aqui. Aí ele foi para o box, botou o pneu e falou, está pior ainda. Quer dizer, você vê que o cara tem a sensibilidade do cara, ele tem um talento, ele é um cara ele é tão genial como piloto de Fórmula 1, que o fato dele sentou, ele já, né, aquela coisa com a bunda, ele já, não, alguma coisa está acontecendo aqui já. Quer dizer, então acho que o Max tem uma combinação raríssima de qualidades, que é ele é jovem com experiência. Exatamente. Isso é raro você ver, né? Em qualquer esporte. Um cara jovem com experiência e rápido que nem ele, é difícil mesmo. E é um cara, Adalto, que respirou automobilismo a vida inteira. O pai dele colocou ele no kart, o pai dele, não precisa dizer, não vamos falar do pai dele, o pai dele não merece nenhuma letra aqui nesse momento. A mãe merece mais. A mãe merece muito, foi campeã de kart. Isso. E o pai dele, a única coisa que se lembra do pai dele são as porradas nas boates e aquela batida lá na reta oposta do Interlagos. Em cima do Montoya. E as declarações que ele deu agora, né? Que você viu as declarações. Não vamos nem falar disso, mas você vê que é um cara que respira automobilismo, então ele é um cara, como o Hamilton, mesma coisa, é bicho de autódromo, é bicho de cartódromo aquilo ali. Então é um cara que é talhado para ser campeão do mundo. Você perguntar para mim, quem você acha que pode ser o George Russell, o Lando Norris, o rapaz o Esteban Ocon, o Charles Leclerc, eles são todos nomes. Mas eu não sei dizer para você, apontar, dizer, esse pode ser campeão do mundo. Mas o Max Verstappen, todos apontavam, esse vai ser campeão mundial. Porque é diferente. É uma coisa diferente que tem. Eu não sei dizer para você o que é. Mas a gente vê o cara sentar no carro e fazer coisas. O Vettel, no início de carreira, ele mostrou isso a Toro Rosso na primeira vitória. Quer dizer, com o Max foi a mesma coisa. Você vê que o cara, o talento, o Hamilton, no primeiro ano dele, nada mais, nada menos que o Alonso como companheiro de equipe. Ele destruiu o Alonso. Destruiu o Alonso. Você fala, porra, esse cara vai ser campeão mundial. Então, eu acho que é esse diferencial. Para mim, Max Verstappen, do jeito que está a Fórmula 1, vamos entrar na 11ª etapa, vamos dar exatamente a metade do ano. Até agora, o campeonato está se desenhando. Verstappen, eu tenho até aqui, que eu não sou bobo, né? Botei uma cola aqui, né? Eu botei a cola aqui. Então, o quê? Campeonato Mundial. Olha só como é o Campeonato Mundial tá. A diferença de posição é uma coisa gritante. 181 contra 147,
contra o próprio companheiro de equipe, que é o Pérez. É o companheiro de equipe dele que está ali, pelo amor de Deus. Vai ser muito difícil tirar o título dele. É isso aí. Bom, agora para finalizar aqui, tem um pedido. Você sabe que quando o cantor vai assim em algum lugar, tem a palhinha, né? Dá uma palhinha e tal. Aqui também tem a palhinha. O Bruno Macedo está pedindo para você narrar para os confrades a última volta de uma vitória fictícia do Senna. No capricho, ele está falando aqui. Eu estou falando a última volta, eu vou te ajudar. Não precisa ser também a última volta. Ele vem pelo de pato, vai cedo na subida da junção, vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Ayrton Senna vem no capricho. Você tá louco, Senna? No capricho vence mais uma Interlagos. Muito bem. É isso aí. Eu só posso agradecer, né, a presença sua aqui hoje, Sérgio. Foi uma honra para a gente conversar com você. Acho que os confrades gostaram do bate-papo. O Adalto ficou super empolgado, né, Adalto? Muito. O Adalto, eu comecei a trabalhar com o Adalto aqui em 2019. Desde 2019, porque eu vou trazer o Sérgio Maurício, vou trazer o Sérgio. Ele não convidou, você não me convidou. Se tivesse convidado antes eu vinha, não tinha problema nenhum. Eu tinha perdido com o teu contato no meu celular, eu perdi meu celular antigo, perdi o contato teu e de um monte de gente. Aí, para recuperar tudo, não foi fácil. É verdade. Adalto, quer fazer um encerramento aí, antes da gente encerrar de vez? Eu acho o seguinte, amanhã, né, começa o GP da Áustria, vai ser uma corrida que nós vamos ter a corrida curta no sábado. Já tem classificação, Adalto. Já tem classificação. Eu estou adorando. Eu particularmente, estou adorando essas sprint race. Porque é um fim de semana diferente. É um fim de semana que você quebra os paradigmas, você já transforma a sexta-feira no primeiro treino num puta treino, porque todo mundo vai para a pista testar tudo. Velocidade, resistência, novo pacote aerodinâmico, tudo você tem que testar naquele dia. Aí você classifica. Uma hora. Classifica. E não bata de carro nesses 60 minutos. Traga o brinquedo inteiro para o box para classificar. Isso, alô, Mick Schumacher, favor não bater. Exatamente. Aí na classificação, no dia seguinte, você tem mais uma hora para dar mais uma guaribada no que está precisando e depois você tem a sprint race no outro dia a corrida. Eu estou adorando particularmente esse fim de semana. Mas olha, Bruno, se o Schumacher não bateu no Verstappen ali na última curva da última volta, ele não bate mais. Não bate mais, é verdade. Ele escapou ali. É isso aí. É isso aí. Ô, Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente espera que você volte mais vezes para a gente bater esse papo. Agora vai virar habituê aqui. Habituê aqui. Estamos juntos. Um bom trabalho aí. Amanhã, a partir de 8h20, então essa sexta-feira, a partir de 8h20 da manhã no Band Esportes, a gente vai ter 8h20, depois 11h50, a classificação, já o quali. Aí o segundo treino livre é no sábado, 7h30 da manhã, um pouquinho antes, 7h20 a gente entra lá, sempre com 10 minutos. Vai ter a sprint a partir de 11 da manhã, 11h30 a corrida, e a corrida vai ter 1 hora de pré, a partir das 9 da manhã, para o Brasil inteiro, para todo mundo, aquele que é amante do automobilismo, amante da Fórmula 1, curtir esse grande prêmio, que é um grande prêmio divisor de águas, é o último dessa primeira metade do ano. A gente ainda vai ter mais 2 corridas, aí vai ter mais a França e a Hungria, depois vai ter o intervalo, mas esse grande prêmio é importante, que ele vai marcar a primeira metade da temporada. Eu quero só agradecer a você, Bruno, pela tua gentileza, pela tua elegância comigo, o Adalto pela fraternidade aqui. Agora eu sou um confrade também. Então, muito obrigado mesmo pelo convite de vocês. Estou sempre à disposição. Eu não tenho feito muito podcast, porque tem sido muito chamado, e aí você acaba virando arroz de festa também, e eu gosto de fazer assim, coisas bacanas, inteligentes, e eu gostei demais de participar aqui com vocês. Muito obrigado, um grande abraço. E aí, tá ligado? Legal. Aí, valeu, o Sérgio Maurício aqui com a gente. Não se esqueça do joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e a gente volta na próxima semana com mais Loucos por Automobilismo, no Capricho para você. Valeu, galera.